desse entendimento aí para vocês. Eu sou o Anderson Castro, eu trago aqui a Bíblia Gnóstica Proibida. É um livro, uma coletânea que tem vários livros gnósticos da Biblioteca de Nag Hammadi, mais a Pistia Sophia e o Evangelho de Valentino e Atos de Tomé, alguns livros aí que não foram colocados na Bíblia. Tem a Biblioteca de Nag Hammadi, que foi descoberta em 1945 no Egito. Essa biblioteca é uma coletânea de livros que um monge escondeu na perseguição ali de 390 depois de Cristo, que um papa Gregório, eu não lembro qual que é o nome do papa, e um bispo mandaram matar os gnósticos porque eles tinham esses livros que trazem a ideia de autoconhecimento, como o Evangelho de Tomé, que traz a ideia de que você não precisa de um padre, de um bispo, de um pastor para chegar a Deus, mas que o reino de Deus está dentro de você e ele pode simplesmente ser acessado por você dentro da sua casa, dentro da sua residência, fechando seus olhos na natureza, e você não precisa estar necessariamente em um prédio, em um templo ali, numa igreja, seguindo regras e doutrinas, mas que o amor é o principal aí. Então esse livro, o Apocalipse de Adão, é uma revelação que Adão faz a seu filho Sete, e aí ele mostra para ele como ele foi criado e como os anjos, os arcontes criaram ele e Eva, e como ele se liberta ali desse domínio da Eva, de Adão e Eva ali, dos arcontes. É um livro bem polêmico aqui, esse livro, o Apocalipse de Adão. Eu vou fazer a leitura dele, quem quiser acompanhar também, e vocês podem conhecer ali na Amazon, tem a Bíblia Gnóstica Proibida em Kindle, tá só R$5, e você tem também para imprimir, você tem capa dura, você tem também capa comum, para como você quiser. Oi Flávia, boa noite, tudo bom, minha amiga? Hoje eu vou fazer uma live aqui, resolvi compartilhar com vocês para que a gente consiga aí explicar um pouco dos livros. Eu vou ler hoje o Apocalipse de Adão, como eu falei aqui, que é um livro muito interessante, não está na Bíblia, é um livro gnóstico, apócrifo, que foi oculto da Bíblia ali por muito tempo. Então, para que vocês possam entender, eu vou começar, e aí quem tiver dúvida pode falar. Quem precisar de oração também pode pedir que eu ore aí pelo Espírito Santo para ajudar vocês em alguma situação, alguma coisa financeira, alguma coisa da vida, porque nós gnósticos, nós oramos para o Espírito Santo também, a Jesus, ao Pai, e aí também eu senti de quem precisa de oração também pode pedir, que daí eu peço aqui para o Espírito Santo na minha mente, porque nós gnósticos não precisamos falar, a gente só fala com o Espírito Santo, com o Pai, com Jesus na mente, e tudo acontece. Então, o Apocalipse de Adão. A revelação de que Adão ensinou ao seu filho Sete no 70º ano, dizendo: ouve as minhas palavras, meu filho Sete. Quando Deus me criou do pó, junto com Eva, tua mãe, saí com ela em uma glória que ela tinha visto no aion do qual tínhamos vindo. Ela me ensinou uma palavra de sabedoria do Deus eterno, e éramos a semelhança dos grandes anjos eternos, pois éramos maiores que o Deus que nos havia criado, e os seus poderes, os quais não conhecíamos. Então Deus, o governante dos aeons e dos poderes, nos dividiu com sua ira. Então nos tornamos 2 aeons, e a glória em nossos corações nos abandonou, a mim e a tua mãe Eva, junto com o primeiro conhecimento que soprou dentro de nós. E ela, a glória, fugiu de nós. Ela entrou aqui está com reticências, foi perdido aí nos manuscritos, e aí está com reticência, e a geração grandiosa, a parte está e aí grandiosa, e a geração grandiosa. Quem pediu oração, você quer oração para a vida profissional, Flávio? Eu vou pedir para o Espírito Santo abençoar a sua vida profissional, em nome de Jesus. Espírito Santo, abençoe a vida dela, em nome de Jesus. E aí, continuando. Ela entrou na grande geração grandiosa, a qual tinha vindo à existência não deste aeon,
do qual tínhamos vindo, eu e Eva, tua mãe. Mas ele, o conhecimento, entrou na semente dos grandes aeons. Por essa razão, eu mesmo tenho te chamado pelo nome daquele homem que é a semente da grande geração. Aqui ele está falando com Sete, o filho dele. Que Abel e Caim não é filho de Adão com Eva. Abel e Caim é filho da Eva com o Arconte, com o Demiurgo, tá? Isso aí está nos outros livros, depois eu explico para vocês. Eu vou fazer aqui, vou explicar um pouquinho, vou ler 2 parágrafos e já explico, tá? E ele fala assim: mas ele, o conhecimento, que aqui é a gnose, entrou na semente dos grandes aeons. Aeons aqui são universos, tá? Aeons aqui a gente chama de galáxias, gerações, são como se fossem múltiplos universos que a gente tem. Então Eva e Adão, eles estão falando aqui que eles estavam no outro aeon, que é de onde a Eva veio, que é o conhecimento da luz. Eles eram maiores do que o Deus que criou eles, porque o Deus que criou eles são os arcontes, os Elohim. E eles tinham esse poder que veio da Eva e que veio deles. Eles foram feitos à imagem do Salvador, que é Cristo, que apareceu para o governante, para Demiurgo. Ali eles criaram ele. Mas eles, na essência, quando a Eva deu o conhecimento ali para ele, através da serpente, que ela falou, come a fruta do conhecimento, aí os olhos deles se abriram e eles alcançaram a gnose, o conhecimento, e aí eles se tornaram maiores do que o Deus que havia criado eles. E aí o Deus que havia criado eles dividiu os dois, porque eles eram uma coisa só, eram um andrógeno, eram juntos, Adão e Eva. E aí quando ele ficou com fúria e ira, ele dividiu os dois, e aí eles perderam esse conhecimento. Aí a gnose sai deles e vai para os grandes aeons, volta para os grandes aeons. Isso é o que está falando aqui nesse livro. Ô Marcos, tudo bom, meu amigo? Que bom que conseguiu entrar. Estou lendo o Apocalipse de Adão. Desde aquele dia, o conhecimento eterno do Deus da verdade se retirou de mim e de tua mãe, Eva. Desde aquele momento, aprendemos sobre as coisas mortas, como os homens. Então reconhecemos o Deus que nos havia criado, pois não éramos alheios aos seus poderes, e nós o servimos temerosos e na escravidão. E depois desses eventos, nossos corações se escureceram. Assim eu adormeci no pensamento do meu coração. Então esses 2 parágrafos é muito importante para vocês entenderem. Oi, Ricardo, tem sim, tem canal, chama Escola Gnóstica Cristã. Aí tem esses vídeos que eu coloco, que eu faço live, tem inteiros, e tem outros vídeos lá que eu coloco também quando eu faço ao vivo. Às vezes eu coloco e depois eu coloco inteiro aí as lives. Tem uma de 2 horas que eu fiz na semana passada, eu tenho que colocar lá. Mas eu sempre estou atualizando lá, não tanto quanto eu estou no TikTok, mas lá eu sempre coloco aí as coisas mais maiores, as aulas mais longas. Então, Adão aqui fala, eu vou explicar e depois eu vou mostrar o que Adão viu no sonho dele, tá? Mas esse ponto aqui é muito importante para a gente tratar ponto a ponto, porque é muito complexo de entender o gnosticismo. O gnosticismo é totalmente diferente do catolicismo e do protestantismo, dos evangélicos ou qualquer outra religião que vocês tenham visto. É tudo ao contrário. Os evangélicos e católicos, os judeus, eles adoram o Deus de Moisés, aquele Deus Jeová, YHWH, e eles têm esse Deus como o Pai de Jesus. No gnosticismo, nós não acreditamos que esse Deus de ira, que mata lá todo mundo lá, não deixa Moisés entrar na Terra Prometida, que mata as pessoas, que mata os egípcios, que mata todo mundo, esse Deus que pede sacrifício de animais e tal, que tem aquelas leis e regras, não é o Pai de Jesus. O Pai de Jesus é amor e é o bem. Jesus falou, não me chama de bom, porque o único bom é o Pai. Se Jesus, que não pecou, alguém chamou ele de bom, e ele falou, não me chama de bom, o único bom é o Pai, então no Pai não pode haver maldade, não pode haver nada de ruim. Então aquela ideia do Velho Testamento, tem lá em Isaías, que ele fala assim, o Deus do Velho Testamento, eu crio o mal, eu faço bem e tal. Isso já tira, porque o bom é bom e não tem mal. Então essa parte
é o conhecimento. Isso. O Deus de Moisés é o Demiurgo, tá? Ele é o Demiurgo e os arcontes dele, porque o Demiurgo é Yadabaoth, e ele cria 12 filhos dele, e aí tem Sabaoth, então são os Elohim ali da Bíblia. Como lá está escrito Elohim, então diversas vezes são vários deuses ali que diversas vezes aparecem e fazem algumas coisas, tá? Não é só um, não é só Yadabaoth, quando às vezes fala do adversário diabo, são vários, então tem Sabaoth, que é o quinto filho de Yadabaoth, e é mais complexo aí, mas está nos outros livros que depois você pode ver também na Bíblia Gnóstica, tem a hipóstase dos arcontes, tem o Evangelho de João, o Apócrifo de João, e outros livros também que trazem esse conhecimento. Aqui eu vou resumir um pouco só para explicar a ideia de Adão. Aí aqui, no Apocalipse de Adão, é bem claro que, mesmo nesse livro que é anterior ali a ideia do cristianismo, esse livro, segundo está escrito aqui, foi escrito por Adão, não escrito, né? Adão não escreveu, mas assim, Adão passou para Sete, o filho dele, e na tradição oral foram passando isso daqui e depois alguém escreveu, tá? Não foi Adão que escreveu. Então, essa ideia, a primeira coisa que Adão fala aqui, quando Deus me criou do pó, ele vai falando para ele, junto com Eva, tua mãe, saí com ela em uma glória que ela tinha visto no aion do qual tínhamos vindo. Nesse conceito aqui, Adão e Eva foram criados juntos do pó. Não tem aquela questão de Eva sair e ser criada depois e sair da costela dele. Adão e Eva, no conceito desse livro e dos outros também, gnósticos, era um ser andrógeno. O que é um ser andrógeno? É um ser que ao mesmo tempo é masculino e feminino. É como se eu fosse eu com a minha esposa. Não tenho, ainda mais se fosse assim. Já viu aqueles gêmeos siameses? Igual aqueles gêmeos que tem duas cabeças e tal. Isso é um ser andrógeno. Tem a parte feminina e masculina, tá? Então esse é um ser único. E é isso que no cristianismo gnóstico é a nossa ideia. A gente voltar a ser dois. A gente é um agora, dividido, igual aquela questão da alma gêmea, você tem que encontrar a sua alma e virar um só, ou a sua parte masculina e feminina. E aí ele fala assim, ele me criou do pó, Deus, e aí junto com Eva, saí com ela em uma glória que ela tinha visto no aion do qual tínhamos vindo. Então, quando ele fala isso, aquela ideia da serpente vir e falar com a Eva e trazer para ela o conhecimento, que a gente chama de gnose, de fazer ela comer da árvore lá da maçã, da árvore do conhecimento, isso ele já está falando que é uma questão de ele ir para um outro aion, do aion que ela veio, que eles vieram, que é do aion eterno, que é do Pai, não do Deus que criou eles. E aí lá eles adquiriram esse conhecimento. Então Eva é como se ela tivesse sido, não abduzida, né? Mas ela tivesse tido esse contato, né? A serpente a gente fala muitas vezes como uma águia, em alguns livros, que é Jesus que traz para ela esse conhecimento. Oi, Kevin, tudo bom? Beleza, meu amigo? Rapaz, eu falei aqui, quem quiser, Marcos, Kevin, aí vocês precisarem de oração para alguma coisa, para o Espírito Santo dar alguma coisa para vocês coloquem aí no comentário que hoje eu vou orar na minha mente aqui, falar com o Espírito Santo, orar para vocês também, que eu só falo e não ajudo vocês em oração, né? Agora eu vou ajudar. E aí, Eva tem esse contato e passa esse conhecimento para Adão. Os dois eram uma coisa só, então não tem como ela fazer uma coisa e ele não fazer. Por isso que fala que ela pega o fruto e dá para Adão e ele come, porque os dois são um só. Quando você é um só, você faz o que o outro faz. E aí eles têm esse conhecimento, que é a gnose. Quando eles alcançam a gnose, o que eles fazem? Quando eles alcançam esse conhecimento, eles se tornam como os anjos eternos deste aeon, deste universo superior, dos deuses que criaram eles. E aí eles se tornam maiores do que os deuses que criaram eles. É isso que está falando nesse parágrafo. Paulo, só faltava esse Monte Sinai do Egito, é só propaganda para turista. É mais ou menos isso. Aquele negócio de Deus desceu no fogo lá do Monte Sinai, e aí Moisés ia lá e falava com ele na nuvem, uma sarça. Você imagina o Pai que criou um universo de 13 bilhões de anos-luz, mais vários universos, se limitar a um monte, tá lá habitando no monte e queimar as pessoas lá, e se as pessoas ficavam com medo, né? Porque tem lá na Bíblia, quem lê, coloca esse ponto. Eu vou orar para você, Marcos, para receber mais gnose. Amém. Isso é uma oração boa.
Espírito Santo, dá mais gnose e mais conhecimento para o meu amigo. Em nome de Jesus. Boa noite, Denil. E aí, então, ele fala assim: ela me ensinou uma palavra de sabedoria do Deus eterno. Então, aquela questão de Eva dar o conhecimento para ele, a maçã, aqui já traz como ela dando a ele o conhecimento e ensinar a sabedoria de Deus, que é a sabedoria de Deus eterno, é a gnose. Gnose é o conhecimento divino, tá? Que você reconhecer que o Pai existe, que o Pai é a energia que está em tudo, que é tudo. E éramos a semelhança dos grandes anjos eternos. Aqui ele fala que eles e a Eva, através desse conhecimento, não eram mais como homens, eles se tornaram como os grandes anjos eternos. Eles eram muito grandes. Pois éramos maiores que o Deus que nos havia criado, e os seus poderes, os quais não conhecíamos. Então eles se tornaram maiores do que Yadabaoth, que o demiurgo, e que o ser que estava lá. Oi, Wanderson, tudo bom? Isso, tá no plural. Que é o Deus que nos havia criado e os seus poderes. Esses poderes aqui são os arcontes, tá? Os Elohim. Por isso que Deus fala lá: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele fala de façamos, eu postei um vídeo do Fatos Desconhecidos esses dias que ele explica muito bem essa questão ali da tradução, que 2.300 vezes no hebraico, ali no Antigo Testamento, não está escrito Deus como traduzido na Bíblia portuguesa, mas está escrito Elohim, que é uma palavra no plural, que significa deuses, tá? Então ali esse façamos, e tem várias outras partes ali do Velho Testamento que você depois pode pesquisar. Hoje está muito fácil. Quando você pergunta para o chat GPT, para o DeepSeek, fala assim, e faz essas perguntas ali que você vai ter as respostas. Pergunta como era no plural e todas as coisas, tá? Então esse é o ponto. E aí ele fala assim: então Deus, o governante dos aeons e dos poderes, nos dividiu com sua ira. Então aquela história de Deus amaldiçoar Adão e Eva e separar eles e amaldiçoar Adão com um trabalho braçal e Eva com dor do parto, você já começa a perceber aqui que existe um rancor, um ódio naquele Deus que não existe em Jesus. Imagina Jesus ali amaldiçoando o homem porque teve conhecimento e amaldiçoando. Um Jesus que perdoava a mulher adúltera, um Jesus que amava as pessoas, que curava, ressuscitava os mortos. Você imagina Jesus fazendo isso? Porque Adão e Eva cometeu um erro não, né? Só não obedeceu de comer a árvore do conhecimento e ter conhecimento. Então esse Deus ali, ele traz essa maldição. No Apocalipse de Adão, ele já fala de uma forma diferente. O Espírito Santo está bem longe de ser uma criação do sistema religioso ou não. O Espírito Santo é a única coisa que é verdadeira no Antigo Testamento ali. No Antigo Testamento, só para explicar aqui, vocês podem fazer a pergunta, eu paro aqui e explico, tá, gente? É uma conversa mesmo aqui. No Antigo Testamento, quando fala assim, o Espírito Santo se movia sobre as águas, e aí quando vai falando do Espírito Santo, entrou em Davi, Salomão e ungiu Sansão, esse Espírito Santo é uma palavra que chama Ruach Kadosh. Ruach em hebraico é brisa, não é espírito igual a gente fala, é brisa, é uma palavra feminina. E aí é a sabedoria. Quem já viu aquele livro A Cabana e viu o filme A Cabana, você percebe que lá aparece Deus como um velho, como um senhor, Jesus como um jovem e o Espírito Santo aparece como uma mulher. Depois aparece a sabedoria também ali no julgamento ali do cara, aparece como uma mulher. O Espírito Santo é uma mulher, é a mãe do universo, é a mãe de Jesus, é a mãe de todos nós, dos anjos e de tudo, tá? Tudo, mesmo do demiurgo, de Adabaoth, tudo isso aí, o Espírito Santo é que é a mãe. O pai não é o pai de Adabaoth, demiurgo, que eles não têm pai, eles são de uma fêmea, são só do Espírito Santo. Ele criou algo sem o pai. Então, e a Sofia. É um pouco mais complexo, mas só estou resumindo aqui para entender. Então, quando você vê Espírito Santo lá no Antigo Testamento,
Nunca você fale que aquilo não é de Deus, que aquilo não é Deus, tal. Por isso que Jesus até fala assim, olha, existe perdão para todos os pecados, menos para blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês falarem do Espírito Santo, tá? Então, tudo que tiver lá escrito Espírito Santo, você nunca fala, isso aí não é de Deus, isso aí não é não. O Espírito Santo é Yahvé, Jeová, os nomes ali de Elohim e tal, você pode falar. Agora o Espírito Santo, não. Sofia é a sabedoria, a mãe do universo, que tem o pai, a mãe, que é a Sofia, a sabedoria ou o Espírito Santo, e Jesus. Adão e Eva foram castigados igual criança temporariamente. Não foi temporariamente não, porque se você parar para pensar até hoje, a gente sofre por causa do castigo desse, que eu não gostaria de trabalhar, entendeu? Trabalhar, ainda mais, imagina, se eu trabalhasse mais pesado ainda, que eu estudei, hoje eu não trabalho tão pesado, mas quando eu trabalhava em fábrica mesmo, assim, naquele quente lá em máquina lá, eu ficava pensando, por que ele pecou? Mas é um castigo, assim, que a gente fala muito particular daquele texto da Bíblia. Aqui vocês vão ver que é um outro contexto esse castigo, tá? É a divisão. A divisão trouxe a morte. Não existia morte antes. Aí por quê? Porque eles eram um só. Eles eram como deuses, Adão e Eva. E aí ele fala assim, ó. Então Deus, aqui o Yadabaoth, o governante, o Demiurgo, o Jeová lá, o governante dos Aeons e dos poderes, do caos aqui, que são os arcontes, nos dividiu com sua ira. Ele ficou bravo porque Eva ensinou a sabedoria do Deus eterno, do Pai, para Adão. Aí ele ficou bravo e dividiu os dois. Então eles não eram só um, eles não eram mais um. Eles viraram dois. E aí teve a mulher e Adão. Por isso que fala Adão e Eva. E aí fala Adão tirou da costela. Não, é porque eles se dividiu, porque eles eram juntos. E aí esse Deus dividiu os dois. E aí se tornaram um homem e uma mulher. Mas antes era uma coisa só. Com a parte feminina e masculina. Tudo acima nos céus, acima do oitavo céu, são andrógenos, é macho e fêmea. Então nos tornamos dois aeons. Aqui quando eles falam dois aeons é dois poderes. A gente chama tanto como universos os aeons como poderes que são como se fosse, não é galáxia, a gente chama gerações, idades de tempo, né? A gente divide hoje o tempo do universo, assim, você fala 1000 anos-luz, 100 anos-luz e tal, é essa divisão. Aí a aeons é como se fosse essa ideia, mas também pode ser um ser. Dentro de mim eu posso ter um aeon, que é um universo dentro de mim, entendeu? Esse conceito. Não, lá era tudo braçal, né? Esse trabalho aí. Carpinar a terra, sei lá o que eles faziam lá naquela época, tinha nada. Tinha nada, né? Vamos aqui, bora. E aí ele fala, e a glória em nossos corações nos abandonou, a mim e a tua mãe Eva. Então nessa divisão, a glória que eles tinham recebido comendo o fruto do conhecimento ali da gnose saiu deles. Eles ficaram com medo. E aí ele fala, a glória fugiu de nós, nos abandonou, junto com o primeiro conhecimento que soprou dentro de nós. Aqui também tem uma ideia que está no Apócrifo de João, e que está no livro, não é Pício Sofia, acho que é a Sabedoria Secreta de Cristo, que o Demiurgo não conseguia fazer Adão levantar do pó, tipo, ficou lá um corpo parado no chão. Aí veio a Sofia, o Espírito Santo, e soprou dentro dele. Eu falo para ele, sopra, porque ele tinha o poder da mãe, do Espírito Santo. Aí quando ele sopra, ele dá o poder da mãe para Adão. E aí o poder do Espírito que está dentro de Adão faz ele se erguer lá. E aí é esse o conhecimento que eles têm. E aí quando eles se separam, aí esse poder sai. E aí esse poder sai. Fica uma parte com Eva. Por isso que a mulher tem a parte mais da intuição, mais espiritual, e o homem é mais racional. A gente tem a mulher que trabalha melhor com o lado do cérebro esquerdo e nós com o lado direito. E aí isso é um pouquinho dessa emocional e desse racional aí. Sofia foi ela que gerou o filho, que gerou esse mundo que vivemos no espírito, veio onde? É mais ou menos isso daí. Eu não entendi muito bem sua pergunta, mas ela gerou Yadabaoth, dela mesmo, que ela quis criar alguma coisa assim o pai. Todo mundo que criava lá acima no pleroma,
criava e falava assim, espírito invisível, consinta para que eu crie um universo aqui, crie uns poderes, crie anjos, crie arcanjos, deuses e tal, e eles iam criando. Aí, são 30 emanações que a gente chama, né? A Sofia veio a última, porque ela não é a Sofia, o Barbelo, que apareceu junto com o pai lá, porque é o segundo, a parte feminina do pai. A filha de Barbelo, que é a pequena Sofia, que é a Piste Sofia, que a gente chama, Sofia Fé. Aí ela é a última lá. Aí ela falou assim, por que eu vou criar algo, pedir para o Espírito Invisível? Eu posso criar por mim mesmo. É igual as mulheres que agora, assim, entende que quer ser independente, porque fala, eu posso criar, mas aí você vai lá no médico e fala, eu não quero ter um marido para criar, faz uma inseminação artificial, porque a mulher não quer ter um marido, aí ela vai lá e pede para ter um filho sozinha. Mas no caso dela, ela conseguia gerar dela mesma, entendeu? Mulheres precisam ter pelo menos um espermatozoide lá. A Sofia não, ela pode criar dela mesma, só que daí o que ela criou sem o pai é a mesma coisa de uma mulher criar dela mesma. Tem umas cobras no aranha, acho que seres no reino animal, que às vezes eu vejo que quando eles ficam muito tempo sem alguém, eles conseguem criar, gerar dela mesma, gera um ovo e gera um filho. Só que não vai ter todos os atributos que teria um filho completo, masculino e feminino. Vai faltar alguns genes, né? Quem falou isso? Eu trabalho com as duas energias, masculino e feminino. É isso mesmo, tem que estar esse equilíbrio aí dos dois. Então aí o que acontece, a Sofia gera esse ser, mas aí esse ser é defeituoso, porque ele não tem a parte do pai. É a mesma coisa se eu fosse só filho da minha mãe, sem o do meu pai, eu ia ter deficiência de algumas coisas que viveria do meu pai. E aí eu seria incompleto. E é isso que é o nosso universo. É um universo incompleto, imperfeito, porque falta a luz e a bondade do pai. O pai é o bem. E aí o que vem só da mãe não é perfeito, porque não tinha o pai. E aí a da Baof, ele se vê na escuridão. Aí ela vê, é como se fosse um aborto. Ela vê que ela fez uma coisa errada. Aí ela solta ali e tenta esconder do pleroma. Só que daí não dá para esconder. Aí ela fica ali presa. E aí o próprio filho dela tem que pegar um pouco do poder dela. E aí é uma guerra ali que vocês podem ver no livro Piste Sofia. Aí depois ela pede, clama ao pai. E aí o pai manda Jesus para salvar ela. E ele vai lá pro nono céu, e aí acontece toda essa trama cósmica aí que a gente vive por milhares de anos. Mas é isso, resumindo, tá? Eu vou ler o Apocalipse de Adão aqui, e vocês vão fazendo as perguntas, que eu vou tentando explicar. Tentando não, eu explico porque eu sei tudo. A palavra expressão de português, masculino e hebraico, antigo no feminino, ninguém que estuda sabe. É isso mesmo, é ruá. Em hebraico é ruá. Assim como temos Kadosh como santo. Tá. Aqui Adão, ele depois vai falar que ele adormeceu. E depois desses eventos, nossos corações se escureceram. Assim eu adormeci no pensamento do meu coração. E vi 3 homens diante de mim, cuja semelhança eu era incapaz de reconhecer, desde que eles não eram poderes do Deus que nos havia criado. Eles excediam ele em glória e a dos homens também. Aqui está em reticência, tal, eu sei que está escrito aqui e está escrito isso aí. Mas se você for ler aqui no coisa, está com reticência. Dizendo a mim, levanta-te, Adão, do sonho da morte e ouve sobre o Aion e a semente daquele homem a quem a vida se fez presente, o qual veio de ti e de Eva, sua esposa. Então apareceram 3 homens que não eram desse universo nosso do caos, que vinham do outro Aion, que vinham do Pai, que eles eram maiores do que o Deus que criou Adão e Eva. E aí Adão falou, não consigo descrever como eles eram poderosos, tá? Quando eu ouvi essas palavras dos grandes homens que estavam parados diante de mim, então nós suspiramos, eu e Eva, em nossos corações.